Deus quer ajudar seu povo a sair da crise espiritual, chamando-a a um genuíno arrependimento. Os filhos do Senhor precisam estar cientes de que o juízo de Deus não é parcial e eliminará todos os ímpios. Contudo, Deus será um refúgio para os que invocam seu nome com fé e confiança. Ele é sua fortaleza e os capacitará a permanecer firmes durante os eventos finais do mundo. É sobre isso que vamos conversar aqui no programa Lições da Bíblia, que está começando. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Joel 2:11. Tema da semana: um Deus santo e justo. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você que já sabe, está sempre acompanhando aqui a programação, sabe que o programa Lições da Bíblia tem a primazia de abrir a Palavra de Deus e retirar lições importantes para o nosso dia a dia. Estamos ainda no início de uma nova temporada. Esta é apenas a terceira semana dessa segunda temporada do ano e nesta segunda temporada o tema geral, principal, eu quero mostrar para vocês, é esse aqui: busque ao Senhor e viva, porque nós estamos estudando sobre os profetas menores. Nós vamos estudar ao longo dessa temporada aquilo que chamamos de profetas menores. E hoje nós vamos estudar sobre o profeta Joel, o livro de Joel, sua mensagem, o contexto de sua mensagem e a importância dela para a vida de cada um de nós. Eu até quero aproveitar esse momento e oferecer para você um presente, para vocês que acompanham sempre o programa. Temos o nosso blog, está aí o endereço do nosso blog, e aqueles que postarem ali uma mensagem, os 2 primeiros, nós vamos enviar gratuitamente um manual como esse aqui, acompanhado de um pequeno comentário de textos da escritora cristã Ellen White. E nós temos o prazer de fazer chegar isso às suas mãos gratuitamente. Um livro, um manual de estudos extraordinário. Se você não ganhar, não fique triste não. Você poderá ter acesso a este conteúdo também no nosso blog. Eu tenho certeza que você vai poder acompanhar aí de casa, onde você está, sempre o programa Lições da Bíblia. Tá bem? 2 amigos estão vindo ao programa para colocarem algumas ideias especiais sobre o livro de Joel e o tema que vamos ver aqui nessa semana. Eu tenho o prazer de apresentar aqui o pastor Gilson Barbosa. Pastor Gilson, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, pastor. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar da Palavra de Deus com os nossos queridos ouvintes. Que bom. O pastor Gilson, ele está trabalhando em Goiânia, na grande Goiânia, não é, pastor? Exatamente. É num grupo de igrejas que nós, da Igreja Adventista, chamamos de distrito. É um distrito pastoral, o distrito de Cidade Livre. Exatamente. Um nome interessante, Cidade Livre, um nome bonito. O nome é muito bonito. A cidade é a cidade de Aparecida de Goiânia, e o distrito de Cidade Livre é talvez o maior que existe ali, com uma igreja muito animada, muito empolgada e que gosta de assistir o programa Lições da Bíblia. Que bom. Nosso abraço a todos os amigos aí de Aparecida de Goiânia, é isso? Exatamente. Lá tem um canal aberto da TV Novo Tempo? Sim, temos canal aberto, canal 51. Que maravilha. Está aí, então, a alegria poder estar chegando até você, a sua casa. Nosso abraço a todos os amigos dessa região especial. Nós ainda estamos no começo do ano, ainda não estamos tão à frente, mas já estamos iniciando aqui o mês de abril, né? Estamos da metade para frente de abril. Eu queria saber o que você está realizando de alguma coisa legal, importante ali que esteja acontecendo para compartilhar conosco.
No nosso distrito, nós estamos vivendo um momento muito especial, quando os irmãos estão se envolvendo com o discipulado. Nosso grande sonho é que pelo menos 95% dos nossos membros se envolvam com os ministérios na igreja. Uma outra coisa muito especial que está acontecendo ali é o fato de estarmos construindo novas igrejas e estamos também reformando algumas, a fim de que o povo de Deus tenha um lugar mais aconchegante, mais confortável. Isso é importante também, né? Termos um bom espaço para trazermos amigos para ocupar esse espaço, né? Que maravilha! Um abraço mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor, pela sua participação, especialmente você que tem um pai que é meu xará, né? Exatamente. Xará, seu Laerte, né? Mora no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Seu pai. Tá bom, um abraço também à sua família. E eu tenho o prazer de receber também o pastor Michael Nunes, que é do Mato Grosso, e ele exerce uma função ali, que para a Igreja Adventista nós chamamos de um presidente de uma associação, uma região administrativa, que é a Associação Sul-Mato Grossense. Não é, pastor Michael? Seja bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz em poder estar aqui também, lá na Associação Sul-Mato Grossense, no Mato Grosso do Sul. Também temos o canal aberto e creio que muita gente assiste Lições da Bíblia e temos agora a oportunidade de juntos compartilharmos a Palavra de Deus também. Que bom. Campo Grande, a sua sede, né? Campo Grande. Uma cidade bonita, conheço muitos amigos ali, temos muitos amigos. Um abraço a todos os queridos amigos e telespectadores da TV Novo Tempo, aí de Campo Grande também. E algum projeto interessante? Estamos aí na metade de abril, já passou Semana Santa, como é que está aí a igreja lá no Mato Grosso do Sul, pastor? Agora, no próximo mês, no mês de maio, nós teremos ali uma grande ênfase no culto familiar. O nosso objetivo é que a maioria dos que congregam nas igrejas adventistas lá no Mato Grosso do Sul participem ativamente com as suas famílias num culto devocional, numa espécie de momento com Deus na sua casa. Então, no dia 18 de maio, nós teremos uma grande ênfase no culto familiar, pois queremos que as nossas famílias estejam realmente buscando ao Senhor de maneira conjunta. Isso é muito especial, né? Isso é realmente levar as famílias para mais perto de Deus, é muito importante. Aliás, dia 20, sábado, né? Agora, dia 20 de abril, é um dia em que sairemos às ruas para a distribuição do livro A Grande Esperança. E, de repente, você que está nos acompanhando poderá receber um exemplar desse livro em sua casa. Então, não se esqueça, somos amigos que vamos até a sua casa para levar um bonito livro. Penso que lá no Mato Grosso do Sul, também lá em Aparecida de Goiânia, será a mesma coisa, não é? Exato. Meus amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos? Vamos orar. Senhor Deus, ao abrirmos a Tua Palavra, dá-nos o entendimento para que possamos entender os Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, a Bíblia fala em Joel, o livro de Joel, o profeta Joel, sobre esse Deus santo e Deus justo. Aliás, esse é o tema do programa dessa semana, um Deus santo e justo. Qual a sua compreensão, pastor Gilson, sobre esse tema? A nossa ideia de santidade ela é um pouquinho diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Nós encontramos na sociedade, nas religiões, homens que se colocam como se fossem santos. Mas nós entendemos Deus, um Deus santo, num sentido muito especial, um Deus especial, um Deus com características distintas e um Deus que espera que nós também o sejamos de acordo com aquilo que Ele vê, a maneira como a Bíblia apresenta para nós. Quando fala de um Deus santo, o coloca num patamar que nenhum outro ser, nenhuma outra criatura pode alcançar. Esse Deus santo. O Deus justo, aquele que coloca simplesmente a sua característica principal, a sua justiça, que nos dá o direito da vida eterna. Se Deus não fosse justo, nós não teríamos esperança. É verdade. Muito bem. É uma interessante colocação tua, essa visão do Deus santo e justo, né, que a gente deve ter. Pastor Michael, também a sua visão sobre esse tema. No livro de Joel, a gente começa a perceber o padrão que Deus deseja para o seu povo. E, às vezes, esse padrão requer algumas circunstâncias para que ele aconteça. Então, Deus, ao buscar justiça e ao também buscar a sua santidade, está tentando permitir que aqueles que conhecem um pouquinho, pelo menos, da sua vontade, vivam de uma maneira que agrade a Ele. Então, creio que nesse livro de Joel, nós podemos compreender um pouquinho melhor o que Deus espera do povo que o conhece de maneira plena. Agora, bem dentro do início ali do livro de Joel,
dentro dessas colocações que vocês fizeram, da santidade de Deus, um Deus justo, Israel vivia um período de profunda tristeza, assolação, né? Porque vivendo um período de seca, gafanhotos comendo tudo, dificuldade com alimentos. Isso dava a impressão para eles, por exemplo, como uma espécie de um prenúncio do fim, né? Será que por isso que Joel fala sobre, tem esse sentimento de uma prova quase que final, de um evento final? Nós encontramos logo no início do livro de Joel, que aliás é um profeta que tem características muito especiais. Nós percebemos nele também um outro elemento importante que aparece em muitos profetas. Ele chora pela situação do seu povo, ele sofre com isso. E às vezes eu tenho a impressão de que Joel fala com o povo como se nós estivéssemos falando com o filho. Ele sabe que o mal virá, há os prenúncios, Deus fala com ele, parece que o povo não entendia. Eu acho que Joel sofria bastante quando ele estava diante dessas situações. Eu penso que sim. Pois não, mas... Ainda mais na circunstância que todos estavam se encontrando naquele momento. Imagina, viver num local onde uma praga de gafanhotos está devastando a sua agricultura, daqui a pouco uma severa seca assolando todo mundo. Creio que não foi fácil para aquele profeta viver tudo aquilo que estava acontecendo e ainda assim apresentar um juízo em relação a tudo aquilo. A cena era de um desastre nacional, assim, porque Joel foi contemporâneo de Oséias, né? E de Amós também. De Amós. Então, assim, existiam vários profetas em atividade naquele período e profetas que falaram também sobre a aprovação, o juízo de Deus. A cena era de um desastre nacional? É bom lembrar sempre, pastor, que Deus colocava essas situações como condicionais. Nós percebemos logo no primeiro capítulo Joel fazendo todo o esforço para que o povo pudesse reconhecer a sua situação e abandonar o pecado. Porque assim como acontecera com Nínive, poderia acontecer também com o povo de Israel, com o povo de Deus. Mas eles continuavam praticando os seus pecados, achando que isso não era importante, não era relevante. Daí que eu falei para vocês dessa preocupação, dessa angústia de Joel ao perceber que o problema viria, que o castigo viria, e ele usa algumas linguagens interessantes, muito próprias para a época deles. Ele fala dos gafanhotos, usa isso 4 vezes de maneira diferente, e eles conheciam muito bem qual era o estrago que os gafanhotos causavam ali na plantação deles. Quando o gafanhoto chegava, significava que eles perdiam tudo, não tinham esperança, porque não ia nascer frutos novamente tão rápido. E Joel olha para eles e... Tinha muita seca. Exatamente. E aí que os frutos não cresciam mesmo. E Joel fala, vocês precisam abandonar isso, tem que fazer diferente. Mas o povo não entendia. E a devastação agrícola foi terrível. Eles não tinham nem mais sementes para plantar de novo. E eles viviam basicamente da agricultura, né? Inclusive, até no nosso guia de estudos, né, temos ali a informação de que até mesmo alguns exércitos usavam algumas táticas similares, né? Eles devastavam a agricultura dos povos que queriam conquistar para então estabelecer ali o seu império. Porém, a devastação que estava ocorrendo naquele período era de gafanhotos, ocasionada por gafanhotos. Eles ficaram numa situação muito triste. Não tinha como. E a seca piorava, quer dizer, então eles não tinham para onde correr, né? A sociedade estava realmente devastada. Agora, você falou, Gilson, que Joel, ele reforçou pelo menos por 4 vezes, assim, o termo gafanhotos, porque acho que era o pesadelo deles, né? Exatamente. Ele fala, nós encontramos aqui logo no primeiro capítulo, capítulo 1, portanto, a partir do versículo 4, ele diz, o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E vejam que no versículo 5, depois de haver apresentado essas palavras, ele diz, acordem bêbados e chorem. Então, a gente percebe, então, esse desespero dele. Eles conheciam muito bem o que o gafanhoto fazia, mas ele faz questão de enfatizar, como disse 4 vezes, olha, o que o primeiro deixou, o segundo vai comer. O que o segundo deixou, o terceiro, e até chegar ao 4, ou seja, eles estavam, na verdade... não tiver mais nada, né? Ele estava apresentando uma situação que jamais havia acontecido. E ele sabia que aconteceria. Por exemplo, diante daquele momento de desespero do povo de Israel, porque eles dependiam da agricultura,
e diante até dos profetas alertando ali o povo da necessidade de Deus, de se voltarem para Deus. Vocês acreditam, por exemplo, que o povo de Israel, ele, mesmo com aquela provação, eles estavam sensíveis à voz de Deus, a ouvirem a voz de Deus? Pastor Michael. Em muitas circunstâncias, não. É até, creio que, desanimador o trabalho do profeta naquela época. Verdade. Porque mesmo diante de todas as tribulações pelas quais eles passavam, o povo muitas vezes não se voltava para Deus. E até mesmo nessa circunstância aqui que nós estamos estudando, o povo por muitos momentos ficava resistente à mensagem do profeta, né? Mesmo diante de toda a agonia, o povo ainda se rebelava. É bem verdade que, com o tempo, alguns sempre acabam deixando que Deus opere de maneira milagrosa ali em suas vidas, há uma transformação, mas nem todos. Todos. Isso é realmente um cenário triste, né? Agora, isso também tem a ver com os nossos dias também, não é, Sim. Pastor Gilson? Porque Deus se revela de tantas maneiras e, às vezes, o ser humano pós-moderno tem dificuldade para ouvir, né? Esses convites de Deus, de arrependimento, de voltarmos para Ele, né? Eu acredito que algumas pessoas talvez não entendam, ou certamente não entendem, esses convites que Deus faz, esses alertas especiais. Mas acontecia também no povo de Israel. Quando o pastor Michael falou da questão do sacerdote, do profeta falar, nem sempre a voz do profeta é ouvida. Desde aquela época até hoje, sempre é mais agradável ouvir coisas boas, profecias românticas, bonitas, promessas maravilhosas. E o que Deus queria para eles naquele momento era só uma coisa. Deus não tinha prazer, como não tem prazer em punir ninguém. Deus queria que eles entendessem, que voltassem para Ele. Agora, pastor, a gente percebe que ao longo de toda a história do povo de Israel, o povo parece que eles liam a mesma cartilha e eles repetiam. Estavam bem com Deus e Deus os abençoava e parece que na fartura eles se esqueciam de Deus. Esse é o triste retrato, talvez, também da nossa sociedade, né? Quem sabe você que está nos assistindo agora pode compreender bem isso, né? A gente vive numa sociedade dura, que rejeita tudo aquilo que vem de Deus, preferem colocar sua confiança no ser humano ou num sistema político ou qualquer outra coisa, mas nossa confiança tem que ser em Deus, né? E temos que ter os nossos ouvidos sensíveis também a ouvir a sua voz. Nós vamos para um rápido intervalo e já nós voltamos com o segundo bloco do programa dessa semana. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa dessa semana, onde nossa ênfase é estudar o livro de Joel, profeta Joel, um profeta especial que viveu num tempo difícil da história do povo de Israel, um tempo onde a agricultura havia se perdido, onde as pragas, o gafanhoto havia comido toda a lavoura e aquele período de colheita que seria de alegria, agora só tinha tristeza. Para aquele momento, Deus levantou aquele profeta com uma mensagem especial que tem sentido para nós até hoje. Antes de nós continuarmos aqui com os nossos amigos que nos visitam, os pastores Gilson e Michael, eu quero oferecer para você, mais uma vez, a oportunidade de nós conhecermos mais da vontade de Deus. E nós fazemos isso com muita alegria aqui no programa, você já está acostumado, oferecemos a você a série Princípios, porque através da série Princípios, que é uma forma de se estudar a Bíblia de forma temática, com temas muito especiais para você entender o amor de Deus e o plano de Deus para a sua vida, através dessa série você vai ter um encontro com as verdades bíblicas, um encontro com a vontade de Deus para você. Não perca tempo. Peça este material e a produção do programa vai enviar gratuitamente para o endereço que você solicitar e você vai se alegrar muito. São quase 100 páginas coloridas com muita informação maravilhosa. Tenho certeza que ela vai ajudar a sua família e até amigos, porque você vai emprestando ali para os amigos e muitas pessoas vão conhecer mais do plano de Deus para as suas vidas. Então, agora é o tempo da oportunidade, não perca tempo, tá bom? Vamos voltar aqui com a nossa conversa com os nossos amigos. Nós já vimos aqui uma parte introdutória, falando justamente sobre esta situação do povo de Israel. E agora, normalmente, quando acontecem algumas catástrofes naturais, né,
normalmente elas provocam muitas perguntas difíceis, que às vezes até hoje, com o exemplo do passado, nós às vezes nos pegamos fazendo essas perguntas, né? Israel estava assolado demais pela necessidade e que perguntas vinham à mente deles? Vamos começar com o pastor Gilson aqui. Bom, a pergunta mais importante, por que Deus permitia que esse tipo de coisa acontecesse? Eu penso que, mesmo hoje em dia, nós queremos sempre relacionar, causa e efeito. Nós sempre achamos que se alguma coisa ruim acontecer, é porque Deus está querendo nos punir. Alguém que morre, um desemprego, um relacionamento que não vai dar certo. As pessoas tendem sempre a colocar a culpa em Deus, quando isso não é verdade. Nós sabemos que existe o inimigo das nossas almas que faz de tudo para atrapalhar a nossa relação com Deus. Mas, às vezes, também Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida para chamar a nossa atenção. Já pensou, pastor, se todas as vezes que eu orasse, Deus respondesse do jeito que eu quero? O próprio Cristo, ao nos ensinar a oração modelo, ele diz, seja feita a tua vontade. E é difícil demais a gente pedir para Deus fazer a vontade dele. Às vezes eu sou tentado a orar e dizer, Senhor, faça a sua vontade, parênteses, a tua vontade tem que ser essa, eu fecho parênteses, mas não é assim que Deus trabalha. E eu fico pensando agora também o outro lado, né, que também é importante, né? Nessa cultura punitiva de uma sociedade que crê muito na punição, né? É a tradição dessa nossa sociedade sul-americana, né? Eu fico pensando no seguinte, você já pensou a gente ficar a vida inteira olhando para as coisas que acontecem no dia a dia como punição de Deus? A vida é muito triste isso, uma coisa que não tem lógica, né? Ainda mais assim, Deus, ele é responsável por muitas coisas boas, na verdade por todas as coisas boas. Agora, algumas coisas ruins que acontecem ao redor do nosso mundo, não podemos imaginar que seja simplesmente punição de Deus, né? Nós estamos num mundo em que existem problemas, o pecado está aí para atrapalhar muitas coisas. Agora, eu penso o seguinte, muitas vezes Deus ele está um pouco mais interessado no nosso futuro do que no nosso presente. Diante de algumas circunstâncias difíceis, nós acabamos nos voltando para Deus como nunca nos voltaríamos de uma outra forma. Então, diante dos porquês que muita gente lança, e às vezes nós mesmos assim o fazemos, creio que há, sim, sempre espaço para entendermos que, daquele jeito, quem sabe podemos chegar um pouquinho mais próximos do que Deus espera da nossa vida. Fato é que Joel, ao apresentar todo esse pano de fundo desastroso da sua época, estava ali, mais uma vez, chamando o povo, olha, as coisas não estão indo bem, mas o que vocês acham de agora se voltarem para Deus e buscarem a sua presença de maneira plena? Pastor, a tendência do ser humano também é, bom, se Deus está me punindo, eu vou fazer alguma coisa para aplacar a sua ira. Nesse episódio, de maneira muito especial, nós percebemos que Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. Vejam, o natural seria que eles agora quisessem oferecer ofertas ao Senhor, só que os gafanhotos comeram a oferta. E a oferta que Deus queria não era aquilo que eles tinham, mas eram eles mesmos. E eles não conseguiam entender isso. Se Deus permitisse que as ofertas continuassem, eles iriam lá, pagariam as suas oferendas e achavam que isso iria resolver o problema. Mas Deus queria o coração deles, era por isso que Deus estava lutando. Israel também tinha um pouco dessa noção de uma religião punitiva, né? Sem dúvida alguma. Eles olhavam para Deus dessa maneira. E talvez alguns até olhem hoje. Nós percebemos, por exemplo, quando morre uma criança, às vezes as pessoas, num afã de confortar, colocam a mão no ombro da mãe, do pai e diz, olha, Deus quis assim, dando uma ideia de um Deus que é mau. Deus meio sádico, meio tirano, né? Mas João diz que Deus é amor e Deus não se encaixa nessa visão. E Deus o tempo todo vai buscar sempre a nossa mais plena busca daquilo que é correto, certo, mas Sim. não é sempre muito fácil de compreender tudo isso. Não, isso é realmente uma grande verdade. Interessante aqui no verso, a partir do verso 13, Joel ele faz aqui quase que um desafio ao povo, não é? Ele pede ali que eles se vistam com panos de saco, que lamentem, sacerdotes e ministros do altar uivai, vinde ministros, meu Deus, passai a noite vestidos
de panos de saco. Joel, ele faz uma proclamação nacional de reavivamento e reforma de vida, pastor Gilson. Olha, pastor, Joel, ele estava deixando muito claro para o povo qual era o propósito de tudo isso, embora eles fossem bastante reticentes em entender. Como eu disse, não havia mais oferta. E agora Deus está olhando para eles quando eu olho principalmente para esse verso 13, eu acho que Joel, sob inspiração divina, estava tentando dizer para eles: vocês precisam viver um clima verdadeiro de arrependimento. Não apenas uma coisa da boca para fora. Sim. Coloquem uma roupa de luto, chorem, vamos prantear. Eu quero que todos vocês sintam isso, porque era necessário que todo o povo passasse por esse processo, pastor. Não poderia ser apenas o sacerdote ou o próprio Joel como profeta. O povo todo, cada casa, cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada filho, eles faziam parte de um povo, e o povo era de Deus. E por serem um povo de Deus, tinham que viver do jeito de Deus. Isso era talvez a coisa mais difícil para eles. Com certeza. Essa falta de visão que Israel tinha dos aspectos que Deus desejava para eles, e de uma vida reavivada, reorganizada, replanejada, é também o plano de Deus para a nossa vida hoje, não é, pastor Michael? Sim, Deus o tempo todo está querendo que nós sejamos felizes, né? E as suas instruções bíblicas, as instruções que nós encontramos na Bíblia, sempre procuram nos apresentar um plano um pouco mais tranquilo de se viver aqui nessa terra. Imagine, se Deus, sendo o Criador de todas as coisas, vai preferir que as suas criaturas vivam de uma maneira desordenada ou com uma série de problemas que são causados pelas próprias criaturas. Deus é um Deus maravilhoso, e Ele deseja que nós tenhamos sempre a vida melhor possível, com certeza, mesmo diante de todos os problemas que enfrentamos aqui nessa terra. Como se encaixa nesse contexto de conclamação, santa convocação que Joel fez, pedindo para que o povo se voltasse para Deus, como nós podemos encaixar aqui aquilo que encontramos no capítulo 2 do livro de Joel, versos 28 e 29, que é a promessa do dom do Espírito de Deus, né? Era fácil para as pessoas acreditarem naquela promessa diante da prova que eles estavam passando ali? Pastor, a gente percebe em vários momentos da história que as épocas eram diferentes, mas o ser humano parece que é sempre o mesmo. Nós, ainda hoje, e hoje talvez de uma maneira mais intensa, nós percebemos que as pessoas, muitos outros estão querendo buscar a Deus, estão buscando a Deus. Eu me lembro no início dos anos 80, quando nós tínhamos vergonha, era um menino, tínhamos vergonha de falar que éramos crentes. E hoje ser crente virou moda. Todo mundo é crente, todo lugar você vê uma igreja de crente. Só que o difícil é ser crente do jeito que Deus quer que nós sejamos. E vejam que nós percebemos, ainda no capítulo 1, e depois ele fala no capítulo 2, Joel está convocando o povo, e ele convoca o povo todo a um jejum, a oração. Joel está dizendo: há necessidade de nos consagrarmos, como o Senhor falou, passarmos por um reavivamento, por uma reforma, para que Deus possa atuar em nós. É como se nós pudéssemos tirar aquilo que está dentro de nós, não agrada a Deus, para que Deus agora possa atuar. Eu acho que isso hoje também é necessário. Eu posso ter uma igreja, uma religião que faz as coisas que agradam as pessoas. E talvez Deus precisasse mandar gafanhotos. E isso não significa que seja uma igreja que está realmente avivada. Exatamente. Ela está tentando agradar o gosto das pessoas. Exatamente. Né? E diariamente, né, as pessoas ou influenciam ou são influenciadas. E nesse contexto aqui de Joel, a catástrofe que deveria trazer ali renovação espiritual também era uma oportunidade para Deus influenciar aquelas pessoas. Era uma oportunidade para Deus colocar a sua maneira de viver para aqueles que estavam ali, quem sabe, se esquecendo do jeito correto de viver. Pastor, veja, Deus chama a atenção do povo através de Joel. E por que Deus queria fazer isso? Então, nós encontramos no capítulo 2, versos 28 e 29. Porque Deus queria dar algo melhor para eles. E esse algo melhor era o derramamento do seu Santo Espírito. Então, nós percebemos uma ligação direta do derramamento do Espírito Santo com uma reforma verdadeira. Ou seja, mais uma vez eu repito o que eu falei, nós precisamos nos moldar à vontade de Deus. E então, quando nós estivermos do jeito que Deus quer, Ele pode atuar em nós, Ele pode derramar em nós o seu Espírito. Bom, eu até aproveito aqui, nós citamos o texto, mas não lemos, eu vou aproveitar e ler aqui esse texto de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão,
e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O fato deles terem dificuldades para acreditar, Michael, será que era porque eles estavam sofrendo tanto que eles haviam perdido a visão que Deus era o Deus do futuro e poderoso para mudar a realidade? Eles haviam perdido aquela visão do Mar Vermelho, do maná, de tantas outras bênçãos que eles já haviam tido no passado? O ser humano, ele é interessante, né? Mesmo diante de todos os livramentos que ele, por muitas vezes, passa, chega um determinado momento que ele passa a se esquecer das coisas boas que aconteceram com ele. Ainda mais quando as influências ao seu redor não são as melhores. E o povo, nesse caso o povo de Israel, mesmo tendo vivido tantas cenas maravilhosas do poder de Deus, da presença de Deus, ainda assim se deixaram influenciar por todos aqueles que estavam buscando outros tipos de deuses. Alguns deles adoravam coisas assim até um pouco bizarras. E esse povo, que deveria manter a memória dos milagres de Deus operados, quem sabe, nos seus antepassados, acabou se esquecendo um pouquinho de quem era Deus. E por conta disso, influenciados por todos esses que viviam de uma maneira diferente, acabaram se esquecendo de como que Deus gostava que eles deveriam viver. Nós estamos vivendo aí há poucos meses, né, da grande tragédia, daquilo que aconteceu lá no sul do Brasil, lá em Santa Maria, com aqueles 200 e tantos jovens que perderam a vida ali. Eu ouvi várias pessoas falando assim, onde é que estava Deus, né? Que jovens na flor da pele, na flor da idade, né? Jovens que estão com tanta energia para o futuro, tantos sonhos, né? Tantos projetos. E um deles até me falou assim, né? Falou assim, se Deus existe, ele é sádico demais. Aliás, essa é uma frase de um intelectual famoso por aí, né? Se Deus existe, ele é sádico demais. É impressionante como até hoje, em nossos dias, as pessoas têm dificuldade de relacionar as provações de hoje com as promessas de Deus para amanhã. Saber entender isso, acho que é a grande missão nossa, né, Gilson? Pastor, eu tenho 2 filhos. E criança ensina muita coisa para a gente. O meu filho mais velho, quando eu estava vindo para cá, ele disse assim, pai, traz um presente para mim. Todas as vezes que eu viajo para a semana de oração, alguma coisa, ele chegou a dizer para mim que ele gosta que eu viaje porque ele sabe que vai ganhar um presente. Ele não gosta que eu fique longe, mas ele gosta da recompensa. Deus estava falando para eles, vivam desse jeito, eu quero abençoar vocês. Tem uma outra nuance interessante nesse texto aqui no capítulo 2, que é que a promessa que Deus faz, ela se aplicava a todos, aos servos, às servas, que naquela cultura não tinham valor social. Sobre todos, ele diz, sobre os jovens, sobre os velhos. Ou seja, Deus estava mais uma vez dizendo para eles, todos vocês são meus, é a vocês todos que eu quero. Independente da raça, da classe social, da idade, ou qualquer outro tipo de distinção que nós possamos fazer, Deus olha para o seu povo como olha para nós hoje e diz, eu amo vocês, eu quero vocês, quebrando essa ideia de que Deus não nos ama. Então Deus faz todas essas reivindicações, se é que podemos dizer assim, só para dizer, pessoal, vocês vão ganhar uma recompensa. Eu só quero que vocês entendam o meu amor por vocês. Vivemos num mundo de pecado, um mundo difícil, né? E Deus não é o causador disso, né? Deus ele está assim angustiado pela situação da humanidade e ele já prometeu que tudo isso vai ter um fim. Nossa conversa está muito boa aqui no estúdio, mas nós precisamos chamar mais um intervalo. Então eu quero que você não saia daí, porque já já nós voltaremos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Voltamos já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Você sabe que, você que já estava acompanhando, claro, sabe que estamos estudando o livro de Joel, o livro da Palavra de Deus, Joel, a sua mensagem de exortação e de importância para Israel e também para a nossa vida hoje nesse mundo pós-moderno, né? A importância de termos a nossa vida nas mãos de Deus. Estou conversando com os pastores Gilson e Michael, amigos que vêm nos ajudar aqui no programa. Um vem do Mato Grosso, outro vem de Goiás. E a gente está feliz em receber os amigos aqui. Bom, para nós fecharmos então o programa dessa semana,
eu gostaria de trabalhar um pouquinho sobre o restante do material desse guia de estudos que nós temos aqui. Algumas coisas, amigos, Joel escreveu quase que como um prenúncio de acontecimentos proféticos futuros. Por exemplo, em Joel capítulo 2, versos 31 e 32, ele fala ali sobre escurecimento do sol, transformação da lua em sangue, não é? Isso é um prenúncio também sobre coisas que haveriam de acontecer e foram confirmadas por Cristo na sua palavra? Sim, nós podemos ver pelo menos aqui dois aspectos importantes. O primeiro deles, esse que o senhor colocou, prenunciando o momento da volta de Jesus Cristo. Não que fosse necessariamente imediato, mas mostraria que estaríamos a partir desse episódio vivendo o último momento da história desse planeta. Mas nós percebemos também, baseados na cultura daquela época, que Deus estava querendo ensinar uma outra coisa para eles. Eles adoravam o sol, os astros, e dessa maneira Deus estava derrubando essa teoria deles, essa religião deles, essa crença deles, para mostrar mais uma vez que só existe um Deus, que só existe um Deus nos céus. Então, eu penso que assim como acontecera no Egito, quando Deus manda aquelas pragas para ofender aqueles deuses, Deus estava agora ofendendo essas crenças, esses deuses que eles seguiam de maneira assim tão veemente. Muito bem, pois eu posso mais. Muitos acabam achando ou entendendo, né, que as coisas criadas por Deus, mesmo com toda a sua beleza, podem ainda ser adoradas, né? E o povo daquela época, que adorava sol e lua, pôde ali perceber que aqueles deuses, na verdade, não eram deuses, né? Porque estavam recebendo ali o sol com todo o seu brilho escurecendo, a lua transformando em sangue. Esta aplicação de Joel para os nossos dias também nos leva a entender que todas as coisas criadas por Deus, por mais belas que sejam, por mais que tenham um esplendor assim magnífico, ainda assim são apenas coisas criadas, criaturas. O único a ser adorado é Deus. E por mais que muita gente tente adorar tantas e tantas coisas por aí, de acordo com a palavra, o único a ser adorado é o Criador. Não existe nenhum além dele. Exatamente isso, exatamente. Nós temos uma pergunta enviada por um telespectador, nós vamos ver agora. Olá, meu nome é Odair e a minha pergunta é a seguinte: como a mensagem do profeta Joel se aplicava à geração dele e até que ponto ela tem uma aplicação futura? Bom, Joel está falando aqui de avivamento, reforma, de sinais sobre eventos finais, não é? Eventos que aconteceriam no tempo do fim. Como ela se aplica, então, à geração futura? Como eu disse, pastor, os seres humanos continuam os mesmos. E Deus também continua o mesmo. E a necessidade de salvação também continua a mesma. Nós encontramos aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 21, uma imprecação bastante interessante. Ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse verso vem justamente depois de Pedro ele citar isso que acontecera, que fora predito por Joel. Nós vemos verso 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E aí sim, o verso 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A necessidade de salvação continua a mesma. E a aplicação dessa mensagem, ela é direta para nós, ou seja, durante todo o tempo, Deus tem tentado chamar a atenção do seu povo, que está sempre buscando fugir dos seus propósitos, dos seus planos. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, para a situação na qual nós estamos inseridos, percebemos que a mensagem talvez fosse mais necessária para nós, até mesmo do que para eles naquela época. Sim. Porque cada dia mais o povo vai se afastando, o ser humano se afasta desse plano que Deus tem para ele, que é um plano de salvação. Com certeza. E o tempo todo na Bíblia, nós estamos vendo que Deus está buscando resgatar o ser humano, que em algum momento acabou escolhendo caminhos errados, né? E de acordo com vários textos da Bíblia, um dos mais conhecidos, João 14, né? Ali Jesus nos descreve o seu retorno. Ele menciona que nós não devemos ficar tão preocupados, porque ele prometeu que vai preparar um lar para todos nós. E, de acordo com a própria palavra de Deus, antes do retorno de Jesus à Terra,
algumas coisas aconteceriam, coisas um pouco assustadoras, porém outras coisas muito boas, como no caso aqui o derramamento do seu Espírito, ou seja, gente que está sendo diretamente influenciada por Ele, pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. E pessoas que são realmente influenciadas por esse Deus acabam vivendo experiências magníficas e até mesmo inundando a vida de outros com essa mesma paz e com essa mesma alegria. Portanto, o retorno de Jesus traz, sim, juízos, coisas complicadas, difíceis, porém, coisas boas vão acontecer também. Então, na opinião de vocês, tem ligação, claro, a mensagem de Joel para aquela época com aquilo que vai acontecer no tempo do fim, não é? As pessoas, o tempo muda, mas as pessoas não. As necessidades humanas são as mesmas, não é? E vocês acham que a mesma dificuldade que o povo judeu tinha para confiar em Deus e acreditar, já que essa mensagem pode se aplicar no futuro, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos no futuro deles, é a mesma dificuldade que eles tinham de acreditar? Quer dizer, hoje as pessoas, já que elas não mudam, elas têm a mesma dificuldade em acreditar na Bíblia, na Palavra de Deus, nos conselhos de Deus? Pastor, a tendência natural do ser humano é fugir de Deus. Quer se esconder, quer procurar alguma coisa. E ontem à noite eu estava pregando e eu disse que existe um vazio no coração do ser humano do tamanho de Deus. E ao longo da nossa vida, nós estamos tentando preencher esse vazio com outras coisas. Alguns com vícios, outros com divertimentos, outros com outros deuses, com falsas religiões. Mas esse espaço só pode ser preenchido por Deus. A gente está sempre querendo fugir. Deus está sempre querendo se aproximar da gente. E parece que cada vez mais, até mesmo a Bíblia prediz isso, que nos últimos dias os tempos seriam mais difíceis, as pessoas seriam mais caluniadoras, blasfemas. Eu acho que, à medida que o tempo passa, as pessoas vão se tornando cada vez mais dissemelhantes de Deus, mais diferentes de Deus. Então, eu penso que vai ser cada vez mais difícil as pessoas aceitarem que Deus tem esse plano para elas. E Michael, você acha também que, por exemplo, a mesma dificuldade que Joel tinha, nós temos hoje? Já que o mundo é bem diferente, o mundo é muito melhor do que foi naquela época, né? Hoje, o conforto que nós recebemos em nossas casas e a possibilidade de termos o alimento, nós temos uma vantagem muito grande em relação a eles. Mas mesmo assim, estamos em dificuldade? Ou são essas coisas que ajudam a dificultar a nossa fé, a nossa crença? Muitos são os meios pelos quais nós podemos nos perder no meio do caminho. E eu queria até recorrer agora a um texto escrito por uma norte-americana chamada Ellen White, onde ela diz assim: precisamos conhecer nossa verdadeira condição, do contrário, não sentiremos nossa carência do auxílio de Cristo. Necessitamos compreender nosso perigo, do contrário, não correremos para o refúgio. Precisamos sentir a dor de nossas feridas ou não desejaremos a cura. Todo ser humano, ele em algum momento ou outro acaba se perdendo. E muitos por aí nem mais sabem onde encontrar a saída, a solução, ou até mesmo a grande resolução para todos os seus problemas. Mas a verdade é muito clara. Aquele que pode realmente restaurar todas as nossas feridas, prover a cura para todas as nossas dores, é Cristo Jesus. E o tempo todo Ele está tentando fazer isso. É verdade. Bom, então fica aqui uma grande lição, né, para nós que estamos aqui discutindo e para você que está acompanhando o programa. Naquela época de Joel, a grande dificuldade para crer na promessa de Deus era a dificuldade que eles estavam passando. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por quê? Hoje, a dificuldade para alguns não seja essa, ou talvez até para a maioria, seja o excesso de conforto, de tranquilidade. Eu estou tão bem, eu não preciso de Deus agora, eu não preciso confiar nas promessas de Deus agora. Por isso que, em todos os momentos, nós temos que ter o apego a Deus necessário para que Ele faça da nossa vida uma bênção e ilumine sempre o nosso viver. Bom, para a gente começar aqui a partir para o nosso encerramento, Joel também fala no capítulo 3 sobre refúgio em tempo de provas. O capítulo 3 é muito interessante, desse pequenino livro, e mostra exatamente como deve ser o nosso refúgio em tempo de provas. Quem é esse refúgio, ou o que é esse refúgio sobre o qual o profeta se refere, pastor Gilson?
A gente percebe que os profetas bíblicos, eles comparavam o futuro julgamento divino ao rugido de um leão. E eu nunca ouvi, assim, ao vivo um leão rugindo, mas imagino que seja uma coisa simplesmente amedrontadora. Quando os profetas colocavam isso, alguns certamente não compreendiam e criavam um certo pavor com relação às coisas de Deus. Mas Joel, mais uma vez um profeta com características muito especiais, todas as suas mensagens, elas apresentavam a necessidade de mudança, porque Deus tinha algo melhor, e ele sempre dizia, se mudarem, Deus tem bênçãos para dar para vocês. E nós percebemos que Joel, ele termina o seu livro com uma visão de um mundo transformado, em que um rio flui no meio da Nova Jerusalém, a própria presença de Deus eterno está ali no meio do povo. Então, ele sempre chama a atenção, não olhe só para agora, vamos olhar para o futuro, vamos ver o que Deus tem a dizer para nós. E nós percebemos que essa é a mensagem bíblica, a mensagem cristã, a mensagem evangélica. A gente não pode olhar para hoje. E sabe, pastor, nós encontramos hoje muitas pessoas que pregam um evangelho imediatista. Se você fizer isso hoje, então você hoje vai ser abençoado. Mas Deus, ele quer que nós olhemos um pouquinho mais para frente. Aquilo tudo, todas as coisas bonitas, as descrições que principalmente João faz para nós. E eu penso que João devia olhar muito para as coisas que Joel dizia, porque existe uma ligação muito grande nessa visão, nessa paixão por esse Deus. Deus tem algo especial para nós. Vamos olhar para frente, vamos esperar que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. Maravilha. Joel, pastor Michael, o livro de Joel, né, ele termina com a visão de um mundo transformado. Né? Como nós podemos ter a certeza hoje de que essa promessa se cumprirá, até mesmo em nossos dias, se Deus quiser, de um mundo completamente transformado, restaurado? Aí está o grande plano de Deus, né? A certeza que nós temos de que haverá restauração, de que haverá renovação, foi o ato de Cristo ao morrer por nós na cruz do Calvário. Creio que pouca gente, ou quase ninguém, tem dúvidas de que Jesus Cristo morreu na cruz. Alguns não compreendem plenamente o sacrifício que ocorreu, a morte em si. Mas a morte de Jesus na cruz é a morte de um Deus que está interessado em apagar as nossas transgressões para que possamos viver nesse mundo restaurado. E se existe prova maior, eu não a conheço, porque a cruz do Calvário, Jesus Cristo, sendo Deus, morrendo na cruz, mais uma vez está dizendo para nós assim, se tem um preço no pecado, eu pago o preço, porque no final das contas eu quero que vocês vivam onde eu estou e eu quero que vocês tenham a paz que eu tenho, a única paz que realmente perdura para todo sempre. A prova da cruz, para mim, é fundamental nesse momento em que olhamos para todas as dificuldades que encontramos na vida. Poxa, interessante isso que você fala, porque muitas vezes nós vivemos no mundo de hoje com total descrença ou desconfiança de Deus, de Cristo Jesus, aquilo que Cristo fez, né, na cruz do Calvário. E isso deve ser a nossa expectativa máxima, né, de alegria, a certeza de que do que Deus fez no tempo de Cristo, no tempo dos profetas, que faz a cada dia na vida de tantas pessoas, deve ser a nossa certeza hoje naquilo que Ele deseja estabelecer para cada um de nós. Né? Isso é realmente muito especial. Meus amigos, nosso tempo acabou, infelizmente passou bem rápido o tempo, verdade, mas é assim mesmo, a gente tem que terminar agora. Eu tenho poucos segundos para cada um para a gente dar uma mensagem para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Gilson e aí a gente depois com o pastor Michael. Pois não, pastor Gilson? Deus pede um verdadeiro revivamento e uma reforma. E esses elementos devem ser compostos apenas por aquilo que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia deve ser o guia da nossa vida, porque é através dela que Deus se revela a nós. Se você quer fazer a vontade de Deus, precisa seguir e ouvir a voz de Deus. E importante, pastor, colocar em prática. É isso aí que é o mais importante, obedecer a palavra de Deus, né? Exato. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Michael, também a sua palavra final. Veja, Deus não seria louco em morrer numa cruz simplesmente para que nada acontecesse. O plano de Deus para nós sempre vai ser o melhor. Por mais que às vezes duvidemos de algumas coisas, ainda assim, Deus sempre tem o plano ideal para a nossa vida. Acreditar nesse plano e confiar em sua palavra é a melhor escolha que nós podemos fazer.
Obrigado, pastor Michael. Deus te abençoe seu ministério. Deus abençoe a você, amigo telespectador aqui da Novo Tempo. Que possamos ter a nossa vida nas mãos de Deus e uma vida preocupada com reavivamento, com reforma de vida, de fé, porque em breve Jesus voltará e nos levará para a vida eterna, né? Que Deus abençoe. Vamos orar para terminarmos o programa. Pai querido, estamos nas tuas mãos e faça da nossa vida aquilo que tu desejas. Amém. Operes em nós um grande reavivamento, uma poderosa reforma. Em nome de Jesus. Amém. Amém.